fizemos na educação foi em nome de um país melhor. E fizemos muitas coisas com as quais os professores estão de acordo. Algumas não estão de acordo, mas tenho muita esperança que no futuro eles possam olhar para trás e reconhecer que essas mudanças foram, afinal de contas, em nome de um país mais desenvolvido. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro, eu previno... Foi uma resposta compostiva, não é? Foi composta um tanto longa, talvez. Eu previno que fiz um estágio com o Francisco Louçã e estou muito preparado para interromper sempre que isto descambar para a campanha. Eu queria fazer essa da veia a latejar até me pareceu ter mais a ver com o Francisco Louçã do que comigo. Foi justamente uma sugestão dele. Foi uma sugestão dele. Queria fazer uma pergunta sobre a sua vida lá fora, de todos os líderes europeus e outros que têm conhecido. Qual é aquele que é, digamos, qual é o mais porreiro, qual é o mais... O que é que diria? Bom, o meu melhor amigo é o presidente do governo espanhol, Zapatero. É o meu melhor amigo com o qual tenho uma relação pessoal mais forte. Tenho também, enfim, sou amigo de todos eles, mas aquele que tem algumas das características que eu aprecio e com o qual tive também uma relação pessoal é o presidente francês, Nicolas Sarkozy. E as qualidades políticas que eu aprecio é o gosto de correr riscos, uma certa impaciência também com a burocracia da Europa e aquilo que é um certo tique iconoclasta que o presidente francês tem e que me agrada. Mas, enfim, são apenas relações pessoais. Se eu tivesse, portanto, que definir aqueles que eu acho mais porreiro, era destes que eu falaria. Sabe, eu se tivesse de escolher, talvez escolhesse o Berlusconi, porque tenho a sensação que ele tem muito jeito para organizar festas. Acho aquelas... Bom, quanto a isso, nada posso dizer. Acredito. O que posso dizer, eu lembro-me bem de quando conheci o Berlusconi, eu conheci-o ainda na versão inicial como primeiro-ministro. Depois ele foi substituído por Prodi e agora regressou. Eu lembro-me da primeira vez que estive com ele. Ele veio ter comigo e disse-me, sabes, eu sou responsável por tu estares aqui, porque, afinal de contas, ele está convencido que foi ele que propôs o Durão Barroso para ir para Presidente da Comissão e que isso motivou que eu fosse eleito Primeiro-Ministro. Portanto, ele está convencido que está na origem da minha primeira eleição. Eu não o quis desapontar e nada lhe disse. Mas o primeiro conselho que ele me deu foi o seguinte, eu na altura estava com um fato com 3 botões, sabe? Coisa que, enfim, é raro usar. E aperto sempre o botão do meio. Pensava eu que era o mais apropriado e ele disse, não, deves apertar os 2, o de cima e o do meio, para ficares mais elegante. E depois disse-me no final o seguinte, sabes, podes acreditar em mim, que eu já fui alfaiate. Coisa que eu não sabia. Isso é curioso. É curioso também que desses tempos de alfaiate... E não é qualquer um que na situação de Primeiro-Ministro assume que já foi alfaiate, que já foi entertainer em cruzeiros. Mas esse aspecto. É interessante isso, de ter sido alfaiate, porque hoje em dia ele não está tão interessado em vestir pessoas mais em... Essa é muito bem observada. Mas, enfim, as coisas mudam e evoluem, não é? Eu queria perguntar-lhe também, Sr. Primeiro-Ministro, a propósito do desemprego, se não acha irónico que o mesmo homem, o Sr. Primeiro-Ministro, que está preocupado em arranjar emprego para os portugueses, esteja neste momento com dificuldades em manter o seu? Bem me avisaram. Mas isto não é um emprego, Ricardo. Não é um emprego. Não é um emprego. Está muito longe de ser um emprego. E mais do que isso eu tenho dito muitas vezes, e já agora aproveito para dizer aqui, eu sinto-me distinguido por ter tido a oportunidade de servir o meu país e os meus compatriotas na posição de Primeiro-Ministro. E acho que isso é uma felicidade para qualquer um. São raros as pessoas que têm esta oportunidade. E eu tive-a, e acho que fico a dever isso à fortuna do destino. Eu tenho imenso orgulho em ter podido fazer isso. E dou sempre o meu melhor para estar à altura dessa responsabilidade. Muito bem, mesmo não sendo um emprego... Foi demasiado convencional esta... Não se preocupe, não há problema. Mesmo não sendo um emprego... Eu não consigo ter tanta piada como o Ricardo. Ora é essa. Nem pretendo competir, nem pretendo competir. Não, mas não é assim tão difícil, repare. Agora, mesmo não sendo um emprego, há trabalho para fazer e por isso interessa-me saber como é que gera, por exemplo, os conflitos com o líder da oposição, com o professor Cavaco Silva. Mais uma vez, isso exige uma resposta muito convencional. O professor Cavaco Silva não é o líder da oposição. Não é o líder da oposição. Mas isso não quer dizer que não haja diferenças de pontos de vista que nós temos procurado gerir com base naquilo que é o respeito institucional.
Porque julgo que os portugueses esperam muito do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. E a primeira coisa que esperam é que se entendam e que façam uma gestão inteligente daquilo que são as suas divergências. E temos tido muitas, no que diz respeito ao divórcio litigioso, no que diz respeito aos Estatutos dos Açores, mas sempre fiz uma gestão que teve na base esta ideia. O meu dever é ter uma cooperação institucional sem falhas. Estava mais ou menos à espera dessa resposta muito impecável. Muito bem. Bom, mas há alturas em que não podemos deixar de dizer aquilo que devemos dizer. Com certeza. Queria perguntar-lhe ainda acerca do PS e as listas do PS, se não teme que o convite a pessoas como o Miguel Valde Almeida, por exemplo, e ao que se diz a Joana Amaral Dias, possam descaracterizar o partido, que daqui a pouco o PS parece um partido de esquerda, isso não o preocupa? Essa segunda não foi convidada, nem por mim, nem ninguém autorizado por mim. Não descaracterizam um partido da esquerda democrática e moderada. Porque o Partido Socialista é uma coisa que nunca foi. É um partido da esquerda radical. Há uma diferença, Ricardo. Esquerda radical e esquerda democrática. É claro que essa esquerda radical sempre pretendeu que a esquerda democrática não era de esquerda. Isso é uma coisa que tem mais de 50 anos. Isso é um ataque pessoal para mim, Sr. Primeiro-Ministro. Não me diga. Eu pensei que esse seu passado stalinista fosse já passado. Lá está. É realmente. Quando entramos no ataque pessoal... Não, eu não quis dizer isso. Eu acho que o Ricardo Araújo Pereira está já numa idade em que se tornará um bom social-democrata muito rapidamente. Muito obrigado. Deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta. Esta também tem piada. Obrigado. Uma última pergunta, esta sobre a vida concreta das pessoas, neste caso sobre a minha vida concreta. Sr. Primeiro-Ministro, é muito difícil estacionar no estacionamento da SIC e hoje de manhã a Clara de Sousa estacionou no meu sítio. O senhor pode-me fazer o favor de acabar com o telejornal dela, se faz favor? Não sei se serei capaz. Mas, Ricardo, eu acho que deve ver isso como uma oportunidade e não como um problema. Se ela estacionou no seu lugar, talvez tenha aí uma oportunidade para conversar com ela sobre essa matéria e sobre esse assunto. Mas lamento, mas em matéria de estacionamentos, eu acho que isso é mais competência autárquica, não é tanto competência governamental, nada posso fazer. Muito bem. Mas tenho a certeza que conseguirá arranjar uma forma muito benevolente de resolver esse assunto. Obrigado. Agradeço-lhe mais uma vez por ter vindo. Nós voltamos amanhã à mesma hora. A nossa convidada será a doutora Manuela Ferreira Leite, muito amiga, aliás, do Engenheiro Jason. E vamos falar, entre outros, destes temas. Até amanhã. Paulo Portas espeta um linguadão numa peixeira anónima. Uma popular tenta asfixiar democraticamente o Primeiro-Ministro. Jerónimo de Sousa caça o pequeno almoço dos comunistas. O irmão do Primeiro-Ministro José Sócrates, amanhã às 3h30 da tarde, no novo programa de Fátima Lopes. De manhã, Margarida Amarante estará no novo programa de Rita Ferro Rodrigues, a partir das 10 da manhã. Já a seguir, nova sessão do Salve-se Quem Puder, depois a novela Caminho das Índias, perto do final. Boa noite.